Polêmica, a nova lei do abuso de autoridade, né? Ela partiu do Senado, veio aí de um senador, enfim, foi votada na Câmara dos Deputados, passou, aí agora vai para veto ou não do presidente Jair Bolsonaro. O delegado Márcio Campos Neves está conosco, corregedor aqui da Polícia Civil da ANREC, mas... Da ANREC não, né? Abrange toda a região sul do estado, mas ele sempre é uma autoridade que nós procuramos para falar a respeito desses assuntos, delegado Márcio, porque sempre tem uma opinião formada a respeito dessas situações, porque estuda, porque lê, porque sabe, tem conhecimento. O que dá para dizer sobre essa lei do abuso de autoridade? Tem muitos artigos que, por exemplo, vão impedir a polícia até de algemar o preso em caso de não haver uma necessidade extrema. Bom, a primeira pergunta que eu faço, já respondendo para responder a tua pergunta, é: a quem interessa esse tipo de ação que foi feita agora e está agora em apreciação do presidente da República, que poderá vetar algumas coisas, né? A quem interessa esse tipo de ação por parte do Legislativo, vindo um projeto do Eunício Oliveira, né? Foi decretada aí uma certa urgência, mas a quem interessa? Isso é um claro recado, principalmente ao pessoal da Lava Jato, tentando enquadrar alguns juízes, enquadrar os promotores de justiça e, por via reflexa, enquadrar mais ainda os policiais, né? É claro que a lei de abuso de autoridade é uma lei de 1965, precisa ser atualizada, de repente até mudar né, como vai ser feito agora, mas não da forma como fizeram, não da forma com os tipos penais inseguros, ou seja, trazendo insegurança para quem atua na área, juízes, promotores, policiais, dando direitos demais aos bandidos, ou seja, os policiais, pelos crimes que foram, né, a redação que foi aprovada, os policiais vão preferir 1000 vezes prevaricar, entre aspas, ou seja, deixar de agir para não correr o risco, né, de ser acusado, muitas vezes levianamente, às vezes assodadamente, de um abuso de autoridade. Então, são tipos penais, às vezes, muito abertos. Tem coisa boa também, é verdade. Tem coisa ali que é bem tranquila, que deveria ser já disciplinado, né? Então, a gente espera que o Bolsonaro faça o veto de alguns artigos ali, porque totalmente contrário ao interesse público, dando direitos demais aos criminosos, né? Então, e colocando as algemas praticamente nos policiais. É claro que alguns tipos vão cair, provavelmente aqueles que dizem respeito aos juízes promotores, e geralmente a base, que é a polícia, né, vai acabar sendo ainda mais amarrada. Então a gente espera aí, vamos aguardar como é que vai ficar a questão do veto para saber qual é o texto que vai ser publicado, para a partir de então a gente começar a estudar e ver o que vai ser preciso adequar ou não. Inclusive entra a nossa parte, né? A imprensa também entra nessa questão aí do veto, porque no artigo 11, inclusive, existem algumas situações aqui que estão ditas justamente em relação ao nosso trabalho também, porque fala a respeito da atuação dos delegados, daqueles que vão dar entrevista. Por exemplo, o artigo 11, no quarto item, diz: participar de um ato de divulgação de informações aos meios de comunicação ou ser fotografado ou filmado com essa finalidade. Pena de 1 a 5 anos e multa. Só que, delegado Márcio, muitas vezes a gente expõe aqui algumas questões, principalmente quando já é condenado, né? Acho que a gente ainda tem mais condições, se não correr em segredo de justiça, porque existe aquela questão do direito à informação, né? Que também é algo... enfim, a curiosidade pública, né, na verdade, né? O interesse, na verdade, público, né? Isso também existe no direito. Não, com certeza. É claro que ninguém quer a divulgação assodada, adiantada antes do reconhecimento da culpa para escrachar uma determinada pessoa. Ninguém quer isso, né? E se o policial ou quem quer que seja que tenha acesso a isso passa para a imprensa com o objetivo de dar a divulgação e antecipar a culpa para a pessoa ser execrada publicamente, não né, realmente não pode ter, tem que ter as punições. O problema é que a redação da forma como está, daqui a pouco, por exemplo, o policial que está trabalhando, conduzindo um preso e a imprensa passou e filmou, né? Dá aso a acusar o policial de que ele facilitou, que ele passou a informação para a imprensa filmar o transporte, enfim. Então, há aí um conflito, né, entre o direito de informação, o direito à intimidade, à imagem da pessoa. Obviamente que excessos não podem ocorrer, né, e ninguém quer.
e nem quer a divulgação e a imagem da pessoa de forma assodada antes da comprovação da culpa. Agora, o que não dá é você querer amarrar os policiais e punir, né, para qualquer tipo de informação que acaba a imprensa tendo acesso, né? Então, são os tipos penais abertos, né, que causam insegurança e que amarram o trabalho da polícia. Como eu falei, né, a lei ela traz algumas penas até altas, que o policial vai muitas vezes preferir, né, se omitir do que efetivamente correr o risco de incorrer, ainda que não seja condenado, mas só o fato de responder um processo dessa natureza já é um estrago, né, sem tamanho. Por exemplo, tem um tipo penal lá que o delegado estiver interrogando o suspeito, não vai poder dizer que, vou te prender porque você é o autor do crime, você fez isso, aquilo, outro. Ou seja, daqui a pouco a gente vai ter que chegar pro suspeito e dizer, por obséquio, o senhor quer um cafezinho? Me desculpa eu estar te suspeitando de um crime, mas é porque, sabe, a pessoa está te acusando, então, né, mas o senhor não se ofenda. Daqui a pouco vai chegar a esse ponto, né? Então não é isso que nós queremos, né? Claro que não pode ter excesso, mas até agora, até onde está tendo, está tranquilamente, não precisava amarrar a mão dos policiais, dos juízes, dos promotores dessa forma, né? Vamos ver, de qualquer forma, volto a repetir como é que vai ser a questão do veto para a gente saber o que efetivamente vai passar a valer ou não.